Mulheres de Esperança. Olá, mais uma vez. Eu e a Miriam estamos contigo para mais um Mulheres de Esperança. São 15 minutos de conversa, reflexão e uma palavra de esperança para o teu coração. Queremos dizer-te que és muito bem-vinda e que podes seguir-nos e comunicar connosco através das nossas redes sociais. Podes ainda ouvir os nossos programas através das plataformas habituais twr360.org, Spotify, Google Podcast, YouTube ou através da rtmportugal.org. Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. No seguimento dos programas anteriores, vamos continuar a abordar as feridas emocionais da infância que impedem o amor próprio. Hoje vamos falar sobre a ferida da injustiça. Parece ser algo simples comparado às feridas da rejeição e abandono, das quais já falámos, mas não é bem assim. Miriam, queres falar um pouco desta ferida da injustiça e em que idade se manifesta? Claro, Sónia! Segundo o estudo de Lise Bourbeau, conferencista, seminarista, filósofa e especialista em desenvolvimento pessoal, uma pessoa que sofre de injustiça não se sente apreciada no seu justo valor, não se sente respeitada ou julga não receber o que merece. Também pode sofrer de injustiça quando recebe mais do que julga merecer. Esta ferida é desperta no período do desenvolvimento da individualidade da criança entre os 4 e os 6 anos aproximadamente, no momento em que ela se torna consciente de que é um ser humano, uma entidade autónoma com as suas singularidades. Na infância, uma exigência exagerada pode gerar um sentimento de impotência e inutilidade, tanto quando somos crianças, quanto na idade adulta. A consequência direta sobre o comportamento daqueles que sofrem essa rigidez é o desenvolvimento de uma personalidade que busca ser muito importante e que quer adquirir grande poder. Além disso, é provável que seja criado um fanatismo pelo perfeccionismo, bem como a incapacidade de tomar decisões com confiança. Não queremos com isto dizer que todos os pais dos que sofrem com a ferida da injustiça são frios, apenas que são entendidos assim pela criança. Ela sofre igualmente com o autoritarismo, as críticas frequentes, a severidade, a intolerância ou o conformismo. Na maioria dos casos, o pai ou a mãe sofre da mesma ferida. Talvez não seja vivenciada da mesma forma ou nas mesmas circunstâncias, mas está presente e a criança sente. Ainda de acordo com o estudo de Lise Bourbeau, quem sofre com a ferida da injustiça, ainda bem jovem, percebe que as pessoas a apreciam mais pelo que faz do que pelo que é. Ainda que isso não seja verdade, está convencida de que essa é a realidade. A reação face à injustiça consiste no isolamento, mas o facto de se isolar do que sente não significa que seja insensível. Pelo contrário, são muito sensíveis, mas desenvolvem a capacidade de não reconhecer essa sensibilidade e de não a mostrar. Iludem-se julgando que nada as afeta. Por isso, parecem frios e insensíveis. São pessoas com um forte medo de errar. Querem que tudo o que dizem ou fazem sejam corretos, mas a sua forma de se expressar está longe de ser correta, pois costuma exagerar. Utiliza bastante as palavras sempre, nunca e muito. O medo de não ser perfeito faz com que se coloque frequentemente em situações que precisa fazer escolhas que considera difíceis. Quanto mais medo temos, mais situações correspondentes a esse medo atraímos. Pode parecer uma pessoa controladora, mas, quando intervém junto dos outros, não é para controlar e chamar a atenção ou se mostrar forte. Só intervém quando o que acaba de ser dito ou feito é injusto com alguém ou não lhe parece correto. Quando a pessoa ferida emocionalmente pela injustiça decide pedir ajuda, podemos concluir que estão a sofrer há muito tempo e que chegaram ao seu limite. Todos nós temos limites nos planos físico, emocional e mental. A emoção mais vivenciada por esta pessoa é a raiva, principalmente em relação a si mesmo.
É o tipo de pessoa que tem dificuldade em admitir ser amado e em demonstrar o seu amor. Costuma pensar tarde demais no que gostaria de ter dito ou feito a quem ama. Promete sempre que fará tudo isso da próxima vez, mas esquece-se quando chega a oportunidade. Transmite a ideia de ser uma pessoa fria e pouco afetuosa. Ao agir desta forma, é injusto com os outros e consigo mesmo, pois priva-se de exprimir o que sente verdadeiramente. Quem tem a ferida da injustiça, segundo Lise Bourbeau, tende a usar muito a comparação, sendo injusta com ela própria. Compara-se com quem considera ser melhor e, sobretudo, com quem é mais perfeita. Desvalorizar-se desta forma representa uma grave injustiça e uma forma de rejeição do seu ser. É muito comum sentir-se comparado quando jovem aos irmãos, irmãs ou colegas de escola. Se te reconheces nesta ferida da injustiça, a primeira coisa a fazer é admitir o número de vezes que foste injusta com os outros e contigo mesma neste dia. Essa é a parte mais difícil de aceitar, mas será o início da tua cura. RTM Mulheres de Esperança. Siga-nos no Facebook e Instagram. O tema de hoje é a ferida emocional da injustiça, uma das feridas da infância que impede o amor próprio. Queremos dar-te algumas dicas de como te libertares dessa ferida. Mas antes disso, gostávamos de falar novamente da Bíblia e mostrar-te como Jesus também sofreu injustiças. É verdade, Miriam. Na cruz, o Filho de Deus perfeito e sem pecado sofreu o maior ato de injustiça ao ser torturado e morto. E ainda assim, a cruz foi também o maior ato de justiça, porque a dívida do nosso pecado foi paga totalmente. Através do seu sacrifício, Jesus satisfez a ira de Deus contra o injusto ao comparar o perdão daqueles que se chegaram a Ele em arrependimento e fé. Também Cristo morreu de uma vez por todas pelos vossos pecados. Ele, que era justo, morreu pelos injustos para nos conduzir a Deus. Morreu fisicamente e voltou a viver pelo Espírito. A verdade é que Deus odeia a injustiça porque ela perverte o seu mundo. O objetivo de Deus para a justiça é que ela reinasse neste mundo através das pessoas feitas à sua imagem. Ele chama as pessoas a cuidar dos outros em amor e para aliviarem o seu sofrimento. Deus deseja que as pessoas encontrem a sua satisfação e paz nele e levem a paz aos outros através da injustiça. A Bíblia também diz que aqueles que anseiam por justiça serão satisfeitos. Mateus 5:6. A melhor forma de combater a injustiça é vivendo de maneira justa, e isso significa obedecer a Deus. RTM Mulheres de Esperança. Subscreva o nosso canal no YouTube. Como sempre, o nosso objetivo é trazer esperança e por isso queremos dizer-te que há cura para quem sofre com a ferida emocional da injustiça. O primeiro passo para curar uma ferida é reconhecê-la e aceitá-la, sem, no entanto, resignar-se a ela. Aceitar significa olhar e observar, sabendo que resolver pendências faz parte da experiência do ser humano. Quanto mais esperamos para tratar as nossas feridas, mais elas se agravam. Sempre que vivemos uma situação que desperta e afeta uma ferida, acrescentamos mais uma camada e ela vai agravar-se. Mais medo temos de tocar nela. Curamos as nossas feridas interiores da mesma forma que curamos as nossas feridas físicas. Já te sentiste tão impaciente para eliminar uma borbulha do teu rosto que passaste o tempo a tentar eliminá-la à força? O que aconteceu? A borbulha provavelmente durou muito mais tempo, certo? Para que um problema, seja qual for, desapareça, é preciso primeiro aceitá-lo, em vez de querer fazê-lo desaparecer. As tuas feridas profundas também precisam ser reconhecidas e aceites. A vontade e a decisão de superar as nossas feridas são precisas para caminharmos em direção à paciência, à compaixão e à compreensão direcionadas a nós mesmas. Estas qualidades irão desenvolver-se por si mesmas e vão estender-se para quem está à nossa volta. A
tua ferida da injustiça está no caminho da cura quando te permites ser menos perfeccionista, cometer erros sem vivenciar a raiva ou a crítica. Dás-te ao direito de mostrar a tua sensibilidade e permites-te chorar à frente dos outros, sem perder o controlo e sem medo da opinião deles. Por detrás de alguém ferido pela injustiça está uma pessoa criativa, com muita energia e dotada de uma grande capacidade de trabalho. São excelentes para realizar trabalhos de alta precisão, é zelosa nos detalhes, ensina com clareza e é extremamente sensível, entusiasta, viva e dinâmica. O tempo passa rápido, mas chegamos ao final do nosso tema de hoje sobre a ferida emocional da injustiça. No próximo programa, temos uma nova ferida emocional para falar: a humilhação. Contamos com a tua companhia. Até lá, visita as nossas redes sociais, fala connosco, partilha connosco a tua vivência. Queremos estar em contacto contigo. E relembramos, encontra esperança hoje. RTM Mulheres de Esperança. Siga-nos no Facebook e Instagram. Mulheres de Esperança. Uma produção RTM Portugal.